Esse é o nosso querido Ricardo Watterson, e o que a gente tem a dizer sobre ele, de como ele é um cara burro, preguiçoso e irresponsável, só que teve uma vez que ele foi até um sex symbol internacional. E apesar de não parecer o Ricardo, ele não é uma pessoa fraca. Ainda por cima, ele é capaz de correr 200 km por hora, até destruir o universo por simplesmente conseguir um emprego, até se tornar um garanhão no dia que ele quebrou as leis naturais e virou um cara bonitão como vocês estão vendo aí na tela. E na verdade, tudo isso que eu falei, podemos dizer que não é nem o começo do potencial guardado dentro do Ricardo, já que a maior parte do tempo ele não usa nem sequer uma fração do seu poder, até porque na maioria das vezes ele prefere estar deitado no sofá tirando o cochilo, assim como a maioria dos homens de meia idade, talvez. E para uma maior compreensão da extensão dos poderes do Ricardo, vamos pegar de exemplo alguém que é semelhante ao Ricardo na ficção, que no caso é o Majin Buu. Então hoje basicamente eu não vou falar de um episódio em específico, mas fazer uma análise das habilidades do Ricardo que ele demonstrou no desenho. Muitos acreditam que a Nicole ela é a mais poderosa do desenho, e nem param para pensar o quão o Ricardo ele também é poderoso, porque ele é muito subestimado por ser o irresponsável e preguiçoso que a gente conhece. Então basicamente é tudo isso que vamos ver aqui hoje. Mas é aquilo, se você curte conteúdo desse tipo, falando de desenho, de personagem e outras coisas, então você tá esperando o que para se inscrever no canal? Eu sei que a maioria das vezes eu trouxe vídeo de Gumball, mas a partir de hoje eu vou falar de outros desenhos também. Então se tem algum desenho ou personagem que vocês queiram que eu faça vídeo, então deixem nos comentários que eu vou anotar e possivelmente fazer depois, beleza? Mas continuando o que eu tava falando, a comparação entre o Ricardo e o Majin Buu é que ambos são criaturas que enganam por sua aparência gorda e desleixada, só que na verdade eles são extremamente fortes e poderosos, e acima de tudo são personagens que dificilmente você vê de mau humor, além de que pela personalidade dos dois, eles parecem criaturas inofensivas, comendo qualquer coisa que eles veem pelo caminho. Ambos não são arrogantes, mas eles conseguem causar o caos, e essas habilidades elas são impressionantes, apesar que o Ricardo nem imagina que tem elas porque ele não vê dessa forma, e o Ricardo, ele tem sentidos aprimorados. Está aqui, ainda dá pra comer. Principalmente quando o assunto é envolvendo comida. Ele consegue detectar muita coisa só pelo cheiro. E ele também tem uma grande resistência, porque ele não consegue se machucar com vidro. Sobrevive a uma queda de paraquedas extremamente alta, o que só aí vocês conseguem ver o quão isso é absurdo. Também já foi capaz de encolher os braços e pernas para fazer uma pegadinha no Gumby e no Darwin. Os filhos com certeza não ficaram nem um pouco apavorados. E dirigir é uma habilidade que requer muito treino, que é uma coisa que o Ricardo com certeza não deixa a desejar. Na verdade, o Ricardo é muito competente no que ele faz, talvez seja o melhor piloto de Elmore. Você chegou ao seu destino. E antes da gente falar da parte principal do vídeo, que é o quão forte o Ricardo é interessante comentar que a digestão do Ricardo também é impressionante, porque ele já chegou a comer ferro e ingerir quantidades absurdas de caloria, no qual até chegou a ficar com obesidade mórbida, e eu queria fazer uma piada com isso, mas por medo de processo eu não vou. Ele é o tipo de caso que precisaria ser analisado pela NASA, até porque ele consegue acumular quantidades absurdas de caloria, e ainda por cima parece que o corpo dele consegue se curar sozinho, o que faz sentido já que ele não morreu ainda de diabetes ou de ataque cardíaco. É como eu tinha falado, isso com certeza é impressionante. Mas falando ainda um pouco sobre o seu peso, teve um momento no desenho que ele chegou a pesar toneladas. Ele ficou obeso ao ponto que ele andava e o chão tremia. Conseguiu até a proeza de fazer o carro virar para vocês terem ideia. Chegou em um ponto onde a gordura dele produzia fogo. Teve um momento que ele chegou a comer em cada hambúrguer alegre no dia, assim que ele alcançou a forma de obesidade suprema. Já chegou a nocautear o Larry com apenas um soco, mostrando quão forte ele é, e isso é um feito muito impressionante do Ricardo. E todos sabemos que apesar de sua aparência, o Larry é uma pedra, só que ele é tão frágil que parece que ele é levado até com vento. E também ele já conseguiu fazer o pai da Penny adormecer com um golpe. Então já deu pra perceber o quão forte o Ricardo é por nocautear alguém que se parece com ele. E o Ricardo, ele não é só uma fonte de gorduras e calorias. Se você pensa assim, você tá muito enganado. E é por isso que eu tô aqui pra falar isso hoje. Até porque, como eu falei lá no começo, o Ricardo ele é um ótimo velocista. Inclusive, isso faz até sentido porque o Ricardo é um coelho. E coelhos são criaturas muito rápidas. Até o Darwin já confirmou que ele é muito rápido. Só que infelizmente, ele só é assim quando tem comida envolvida. Imagina o quão bom ele seria se ele levasse tudo a sério como ele leva a comida também. Seria praticamente outra história. Teve até uma vez que ele estava dormindo tranquilamente no sofá e ouviu o Gumby e o Darwin falando no shopping. E ele correu para lá em uma alta velocidade, quebrando construções, casas e tudo que via pela frente, que basicamente estava em sua frente, mas ele fazia isso em alta velocidade, por cerca de 200 a 300 km por hora. E também já chegou a pular daquela ponte de construção
meio que ignorando o quão longe ela estava. Pareceu que ele não conseguiu alcançar por ter caído no abismo, mas na verdade não é bem assim. Ele pulou propositalmente no abismo para subir a colina em alta velocidade. Parece até que ele fez isso para pegar um impulso. Podemos dizer que ele até fez isso de propósito, porque se colocarmos em câmera lenta dá para ver ele subindo rápido do outro lado. E chegou no shopping, né, em alta velocidade. O Ricardo, na verdade, ele é um grande gênio incompreendido. E caso a situação exija, ele finge ter alguns problemas mentais para realmente ser estrategista. O Ricardo, ele tem o tamanho do cérebro como de qualquer outra pessoa. A diferença é que ele esquece de usar. É só lembrar dele se esforçando para fazer o seu melhor. Um outro exemplo que mostra que o Ricardo tem habilidades impressionantes foi quando ele teve que refazer os seus passos que parecia até que ele voltava no tempo, como é mostrado no episódio O Retorno, ou no episódio que o Ricardo tentou salvar o presidente, que ele saiu do carro em alta velocidade, que o desenho ele teve que colocar em câmera lenta para a gente conseguir acompanhar. Nesse episódio também ele consegue desviar de armas de fogo, o que é mais um feito impressionante pro nosso querido Ricardo Watterson, ou o atirador que era incompetente, até porque não é como se o Ricardo fosse um alvo difícil de acertar. É só olhar pro tamanho do Ricardo que a gente consegue perceber isso. E nesse episódio também vimos que o Ricardo ele manja de artes marciais, mesmo que ele faça isso do seu jeito. Ele consegue dar conta dos sequestradores com uma certa delicadeza, além que ele chegou a usar o poder de fogo deles contra eles mesmos. Então ele invade o carro blindado dos sequestradores e consegue resgatar o presidente e com uma carícia suave e gentil, diz que vai ficar tudo bem e rola uma cena meio estranha, ou melhor dizendo, um pouco romântica, que pareceu até que ia acontecer alguma coisa ali. E por falar em romantismo, o Ricardo também já provou que ele entende da coisa, como na vez que ele já chegou a transformar o seu corpo em uma senhora elegante de mais ou menos ali 50 anos, que não experimenta o amor por muito tempo. E sim, esse tipo de episódio realmente existe. E às vezes, ele até gostava de se vestir assim. E ele também foi o causador de espalhar doenças. Até porque só lembrar daquele episódio em que parece um apocalipse zumbi. Quem não lembra, o responsável por aquilo foi o Ricardo. E depois de passar por um treinamento intenso, o Ricardo ficou com um físico impressionante. E a motivação dele para treinar e melhorar era usar a comida que o Ricardo tanto ama. E tudo isso porque o Gumball dava usar a comida para motivar o Ricardo. Ele treinava, mas sem saber que estava treinando, sabe? E essa ideia provou ser um grande sucesso, já que o Ricardo ele fica gigante, mas não como quando ele era obeso, quando ele comeu comida em cada fast food da cidade, mas realmente ele ficou com um físico incrível. O Ricardo ele ficou giga shed, o que até me fez lembrar do Lula Molusco quando ele ficou bonito. Vocês não concordam que parece bastante? E nesse estágio podemos até dizer que o Ricardo ele virou sex symbol, e podemos dizer também que o Ricardo pegou todo mundo de surpresa. Se o Ricardo já era forte sendo gordo, imagina agora que ele tá sarado. E ele também tem resistência a taser, até porque o policial Rosquinha não conseguiu ser efetivo contra ele sequer uma vez. E ele ficou com excesso de confiança depois disso, porque ele tocava todo mundo sem problema algum, porque pro Ricardo tava tudo bem. Até porque agora ele tava muito bonito. Acho que se ele fosse feio e magrelo, ele já teria sido acusado de algum crime. É basicamente o desenho zoando pessoas bonitas terem privilégio. Mas quando o Ricardo tava pousando pra cada pessoa de Elmore, como visto quando ele postava fotos pro Instagram, o arroba do Ricardo era basicamente gostosão. Ele realmente ficou com a autoestima lá em cima. E aqui vai mais uma semelhança com o Majin Buu que eu falei antes. Ambos tinham uma aparência ruim e subestimado por suas habilidades, mas depois que ganharam uma forma impressionante, parece que ficaram mais forte a habilidade de destruição do Ricardo. Até porque o que será que acontece quando a pessoa mais preguiçosa do mundo resolve trabalhar? Na vida real não aconteceria nada. A sociedade, ela só falaria que tava na hora. Só que em Elmo basicamente é diferente, inclusive eu já fiz um vídeo focado nesse episódio. O Ricardo quase destruiu o mundo quando conseguiu um emprego, mas aqui foi onde mostrou que o Ricardo, ele consegue distorcer a realidade. Podemos dizer até como se fosse a versão final do Majin Buu, que no caso é o Kid Buu. O Kid Buu é uma versão de puro mal do Majin Buu, e não se engane por sua aparência, porque nessa forma, ele pode simplesmente destruir o mundo se ele quiser. E essa lógica, ela quase se aplica ao Ricardo Watterson. Quando o Ricardo resolve conseguir um emprego, vimos o quão ruim isso poderia ser, porque causaria a destruição completa do universo. E tudo começa quando ele diz pros meninos que arrumou um emprego como entregador de pizza. E a Nicole, ela até tentou avisar que isso não é uma boa ideia. E logo em seguida, entendemos o porquê. Tudo ficou sem lógica, porque basicamente a água da torneira vai pro teto, muda a realidade ao ponto do cachorro controlar o dono. E cada vez que o Ricardo acelerava, mudava ainda mais a realidade. Até transformou a animação do desenho em outro aspecto. E nesse episódio conseguimos ver até que ele conseguiu fazer o tempo voltar. E pôde causar diferentes distorções, mudar as pessoas e ainda por cima manipular a gravidade e a matéria. E não podemos esquecer que até o clima foi mudado por causa dele. E se tudo isso que eu falei não foi o suficiente pra você, ele ainda conseguiu fazer o sol virar a lua, prender as pessoas em um loop temporal, fazendo elas viverem ou até morrerem, até envelhecer rapidamente. E poderia ter acontecido coisas até piores se ele não tivesse sido demitido. De acordo com o artigo 34 do Manual da Febre dos Pizza!
Você está despedido. Acho que deu pra entender basicamente o quão poderoso o Ricardo é. E se ele fez tudo isso só porque conseguiu o emprego, imagina se ele resolvesse quebrar a lógica de outra forma, como por exemplo doar comida, ou quem sabe terminar a escola. Provavelmente seria o fim do universo. Mas resumindo, basicamente é isso, o Ricardo é muito poderoso. Apesar que esse poder tá adormecido dentro dele, não o subestime. Mas vou ficando por aqui e não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, para não perder nenhum vídeo de desenho e até mais. Skynet expansion